Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandir Mendes, eu sou instrutor e consultor de BI e na nossa live de hoje, que é essa nossa live 09, nós vamos falar sobre como eu aprendi Power BI e como que eu faço para me manter sempre atualizado. Pessoal, a gente que trabalha na área de tecnologia, a gente que está no mercado de trabalho todos os dias, enfrentando vagas em empresas CLT ou até mesmo construindo as suas próprias empresas, um fator muito importante para a gente é se manter atualizado no mercado de trabalho, é conseguir se manter nesse mercado de trabalho. E o mercado de trabalho tem mudado tanto por causa da evolução da tecnologia, algumas mudanças em definições, em estruturações, e você estar preparado para o que o mercado de trabalho tem é muito importante. Então é importante você estar se preparando e sempre estar preparado para as oportunidades e as vagas que venham a surgir. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma opinião minha sobre o mercado de trabalho, principalmente sobre o mercado de trabalho de Business Intelligence e Power BI. E também queria falar um pouco para vocês da minha experiência, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês como eu aprendi Power BI e como eu faço para me manter sempre atualizado. Então, deixa eu explicar para vocês aqui, ó. O começo. Como que foi o começo de tudo? Então, pessoal, um dia uma gestora minha comentou comigo que estava em uma reunião com outros gestores e que tinha ouvido falar de uma ferramenta. Essa ferramenta chamava Power BI. E eles tinham comentado com ela que isso era uma ferramenta que mexia com análise de dados, era algo mais interativo. E aí eu pesquisei na internet e vi que parecia ser algo realmente bem legal, algo realmente bem interessante. Então, eu comecei a estudar sobre o tema, isso aconteceu em 2017, eu comecei a estudar, comecei a me desenvolver, comecei a aprender sobre o tema. Naquela época, a gente ainda não tinha muito conteúdo em português. A gente tinha poucos canais aqui no YouTube, o pessoal do Planilheiros, a Karine Lago, se eu não me engano, falando sobre o tema. Então, nós não tínhamos muita coisa falando sobre o tema. Então, eu comecei a estudar, comecei a aprender, comecei a me desenvolver, mas muito conteúdo eu peguei em inglês, peguei no site da Microsoft. Então, esse foi o meu começo. Eu comecei a aprender a ferramenta, comecei a estudar a ferramenta, comecei a me desenvolver dentro dela. Claro que com muitas dificuldades, com muitos problemas para aprender e sem muita gente para poder consultar, para poder tirar dúvida, com conteúdo em outro idioma, realmente foi um pouco mais complexo. Mas a partir do momento que eu comecei a aprender a ferramenta, que eu comecei a me desenvolver nela, eu consegui já criar os indicadores da minha área, consegui apresentar já alguns resultados, mesmo que pequenos, algumas coisas simples, mas eu já consegui gerar algo para a área, entendeu? Consegui começar a agregar valor para a área. Comecei pequeno para que eu conseguisse agregar valor para a área e esse foi o meu começo, bem devagarzinho aprendendo. E uma pergunta, né? Vale a pena estudar Power BI? Pessoal, com certeza vale a pena estudar Power BI. Power BI hoje em dia é a maior ferramenta de Business Intelligence, dessas mais comuns, né, mais utilizadas, que tem sido praticado dentro das empresas. Então, se a gente pega os comparativos através das grandes revistas, das grandes pesquisas, a gente vê que o Power BI tem se destacado muito no mercado e tem ficado à frente. Então, vale muito a pena você estudar Power BI, por quê? Se você realmente quer se destacar no mercado, quer aprender algo que possa te ajudar no seu dia a dia, a criar visuais, a criar indicadores, a estruturar melhor o processo de trabalho que você faz, o Power BI é uma excelente ferramenta, ok? Realmente vale muito a pena estudar Power BI. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de como são os meus estudos. Então, eu comecei a estudar Power BI lá em 2017, igual eu havia falado com vocês. E aí eu comecei a estudar Power BI, como eu estudava, praticava a ferramenta, mas em paralelo eu também estudava várias outras coisas. Era uma época que eu ainda estava na faculdade, tinha alguns outros compromissos, então eu tinha estudo de diversas áreas. Hoje em dia eu concentro parte do meu tempo, geralmente eu deixo 2 dias da semana para poder estudar Power BI,
E os outros dias eu estudo alguns outros conteúdos que eu gostaria de saber. Por exemplo, bancos de dados, algumas coisas mais complexas, alguns outros softwares, como por exemplo o R, a utilização do Python, a utilização de alguns outros softwares que possam complementar ainda essa parte de análise. Mas como que eu estudo geralmente? Todos os dias eu acordo às 6 da manhã e eu pego o serviço às 8, só que eu trabalho 100% de home office, eu trabalho full time de home office. Então o que eu faço? Das 6 às 6h20, mais ou menos 6h15, é onde eu escovo os meus dentes, como alguma coisa. E a partir daí, até às 8, eu estudo um pouco. Todos os dias. Todos os dias eu estudo um pouco de maneira constante. Então, todos os dias eu estudo entre 1h e 45 temas que são dos meus interesses, como Power BI, análise de dados e alguns outros softwares complementares. Então, eu vou fazendo esses estudos constantemente para que eu possa me manter atualizado. Pessoal, quem é da nossa área, quem trabalha com Business Intelligence, com Machine Learning, com toda essa parte de tecnologia, nós somos uns eternos estudantes, né? Porque a gente sempre precisa estar aprendendo, precisa estar aprimorando os nossos conhecimentos para que a gente consiga entregar soluções úteis para o mercado de trabalho. Então, o que eu recomendo para os meus alunos? Tem alguns alunos que eles passam um tempão sem estudar, aí depois falam, não, esse fim de semana eu vou estudar o dia inteiro. Realmente pode dar uma ajuda, mas não é o que eu acho mais interessante. Eu acho mais interessante o estudo constante. Então, o que eu faço? Eu estudo todos os dias, cerca de 1h e 45, 2 horas todos os dias. Eu acho que assim dá tempo para a gente estudar, desenvolver todas as atividades que você tem que desenvolver no seu decorrer do dia e também dá tempo de você conseguir absorver o conteúdo. Por exemplo, hoje em dia a minha rotina é uma rotina muito corrida. Por quê? Porque eu tenho um trabalho CLT, eu dou aula para alguns alunos particulares, atendo faculdades, atendo empresas, tenho o meu canal no YouTube, tenho o meu Instagram, tenho um canal no Telegram, então são muitas coisas para gerir. Então, se eu não tivesse horários específicos e datas específicas para cada uma dessas coisas, eu acredito que eu não conseguiria gerir elas. Então, por exemplo, para poder gerir todo esse processo, é importante a gente ter organização e ter disciplina. Uma coisa que eu sempre falo é que mais importante do que a pessoa ser esperta, ela ser inteligente, né? Que geralmente são características que a sociedade dá pra gente, fala, nossa, você é muito inteligente. Mas eu particularmente não acredito nisso, eu acredito que eu seja muito esforçado, uma pessoa que é muito constante naquilo que deseja. Então, todos os dias eu estudo um pouquinho, e esse pouquinho vai me fazendo aprender cada vez mais o conteúdo que eu gosto e todos os conteúdos que eu gostaria de aprender. Vou só mostrar para vocês aqui de uma maneira rápida, aqui, ó, da minha parede aqui, eu tenho um cronogramazinho de post-its de estudos aqui, que falam um pouco sobre os estudos da semana. Não sei se está focando, não sei se dá para ver, mas são coisas que conseguem me ajudar, me nortear perante os meus estudos, para que eu possa estudar e para que eu possa me desenvolver. Ok? Então, como que eu aprendi Power BI? Eu aprendi Power BI a maior parte sozinho, pesquisando na internet, vendo vídeos, acessando o site da Microsoft. O site da Microsoft foi uma referência muito boa para mim, algo muito interessante, algo que eu utilizei muito, foi o site da Microsoft. E também praticando, né, pessoal? Afinal, a prática é tão importante quanto aquele período que você passa aprendendo. É na prática que você vai bater a cabeça, que você vai tentando, até você conseguir entregar aquele resultado. Então, eu falei aqui um pouquinho para vocês de por que estudar constantemente, né? Então, agora eu queria falar para vocês um pouquinho sobre as minhas fontes de estudos. Então, eu gosto muito do site da Microsoft, o site da Microsoft que fala sobre Power BI. Ele tem muito conteúdo sobre o tema e agora ele tem muito conteúdo em português. Antes ele tinha muito conteúdo em inglês, mas agora atualmente ele já tem muito conteúdo em português. E lá eles também têm a documentação do software, né? Então na documentação a nossa principal fonte. A documentação eu acredito que é a nossa fonte mãe
para que a gente possa estudar o tema, para que a gente possa efetivamente aprender o tema. Então, eu vou muito na documentação. Outra fonte que eu também vou muito eu gosto muito de acessar um canal no YouTube que chama SQL BI, é um canal de alguns americanos, mas que falam sobre a utilização do Power BI, principalmente sobre coisas mais avançadas, como DAX, IM, e alguns cálculos mais avançados são canais que eu gosto bastante. Então, se eu pudesse deixar como fonte de estudos aqui para vocês, eu tenho a documentação da Microsoft, né? E esse canal do YouTube que se chama SQL BI. Também o meu canal, né? Nós temos conteúdos de Power BI toda semana em português, ok? Então, como que tem sido a evolução do tema? Como que o Power BI tem crescido? Então, o Power BI começou de uma maneira tímida, mais fora do país, mas agora no Brasil ele vem tomando o mercado. Então, ele começou, você ouvia falar sobre Power BI, via uma coisa ou outra em uma empresa ou outra, mas hoje em dia é raro você ver as empresas que não utilizam a ferramenta. Então, o tema evoluiu de uma maneira muito constante. E como o tema evoluiu, também evoluiu a busca por profissionais preparados no mercado de trabalho. Então, o tema foi evoluindo, a necessidade das empresas foi sendo criada e existem poucas pessoas, infelizmente, que ainda sabem utilizar o software com maestria. Então, quando a gente tem uma grande demanda por profissionais e pouca oferta de profissionais bem qualificados, tendenciosamente o preço desses profissionais sobem, né? Então, salários têm subido devido a essa grande procura dos profissionais. Então, se você realmente quer aprender a utilizar a ferramenta, quer se desenvolver na ferramenta, vale a pena você aprender porque a gente tem muito mercado. Então, tem muito mercado de procura de cientista de dados, analista de business intelligence e até analistas que mexem com Power BI, que fazem suas análises em Power BI. Então, o tema tem evoluído cada vez mais, quase todos os dias, sem exceção, de segunda a segunda, alguém me manda algum WhatsApp perguntando sobre Power BI, dica, canal, local de estudo, ou às vezes falando de consultoria, às vezes pedindo ajuda em algum tema, ou então alguma empresa. Eu tenho sentido essa solicitação constante de desenvolvimento de serviços na área de BI. É algo muito interessante, algo muito importante. Ok? E como você pode se destacar nessa ferramenta? Então, olha só, para e pensa comigo. Nós temos um mercado aquecido agora, mesmo com essa crise que o mundo tem vivido, sobre essa situação do coronavírus, que é uma situação muito triste, também sobre toda a situação econômica que o Brasil e o mundo têm vivido, a gente está tendo uma procura muito alta de profissionais da área de Business Intelligence e de profissionais que mexam com Power BI, né? Ok? E como essa procura está tão constante, como que você pode se destacar com a ferramenta? Aprenda efetivamente a utilizar a ferramenta. Entenda como que é o seu funcionamento, como que é a sua parte de desenvolvimento, como que começa, como que organiza, como que apresenta, né? Uma coisa muito importante no Power BI é saber apresentar os seus resultados, é saber demonstrar efetivamente como que você consegue agregar valor para um cliente com aquilo. Não adianta nada no Power BI você apresentar resultados certos. Isso aí é o mínimo que o cliente espera de você. Agora, como apresentar esses resultados certos? Qual é a melhor maneira? Qual o melhor visual para ser utilizado? Como apresentar isso de uma maneira bonita, estética? É importante você aprender isso. Existem técnicas. No meu curso básico sobre Power BI, eu converso muito sobre isso com os meus alunos. Como que você consegue desenvolver efetivamente um Power BI que agregue valor para o seu cliente, né? Um Power BI que efetivamente consiga traduzir o que o seu cliente gostaria de ver, aquela informação interessante para ele, aquilo que realmente agregaria valor, e ainda de maneira bonita, de maneira gráfica, com uma estética interessante, para que ele consiga entender e interpretar essas informações. Ok? Pessoal, esse nosso bate-papo foi rápido. Eu quis falar um pouquinho para vocês sobre a minha jornada, como vale a pena vocês apresentarem, vocês estudarem o software, como isso pode agregar no dia a dia de vocês, seja no dia a dia de trabalho, seja no dia a dia
relativo à sua própria empresa e fico inteiramente à disposição em caso de dúvidas, perguntas. Deixem aqui nos comentários, acessem as nossas redes sociais, né? Vou deixar aqui as redes sociais, onde eu posto dicas diárias sobre o tema. Então, a gente tem conversado principalmente sobre Power BI, sobre mercado de trabalho e como você consegue se destacar diante disso, ok? Gostaria de agradecer a participação de todos nessa live e qualquer dúvida estou à disposição.